Olá, continuando o vídeo anterior, onde eu falei sobre o homem responsável por viver, né, nesse momento atual que nós estamos vivendo, que se chama pós-modernidade, sociedade líquida. Cada um chama do que quiser, né? Eu quero acrescentar também que nesse período de pós-modernidade, né, nós estamos vivenciando agora um período de pandemia, né, onde fenômenos muito complexos, né, ocorreram. Muita morte, muito isolamento, muito sofrimento, muito desemprego, muita separação, né? Os divórcios duplicaram, se não me engano, né? Não tenho certeza se duplicaram ou triplicaram. Crise mesmo familiar muito grande, né? Eu escutei pai falando assim, eu não conhecia meu filho, eu não conhecia minha filha, né? As escolas, né, da qual eu me referia, né? No vídeo anterior, né? Que falava assim, às vezes o professor, né, tentando, né, fazer alguma mudança, chamava o pai, né? Mas às vezes ele nem era respaldado pela direção, mas chamava os pais e tal, os pais dizendo que não concordando com o que o professor falava, né? E até reclamava com os diretores, né? Então os pais não podiam, os professores não têm também direito, né, de reclamar dos alunos, né? Os professores também são reféns desse modelo de escola, onde quem manda é o fator econômico, né? A educação está comprometida pela questão econômica, né? Então, assim, quando a gente pensa nessa pandemia, né, e escuta, por exemplo, o pai falando assim, eu não conhecia minha filha, eu não sabia que ela era assim, eu não conhecia meu filho, eu não sabia que ele era assim, né? Não, ele não sabia porque ele não quis saber, porque ele já recebeu várias queixas das escolas, né? Mas ele não queria ver, né? Ele preferia negar algo que estava acontecendo, né? Respaldado no seu poder financeiro, ele comprava o que ele queria, ele negava o que ele queria, mas na pandemia muita gente foi obrigada a enxergar o que não queria, né? Obviamente, muitas empresas não fecharam, obviamente muitas pessoas continuaram com dinheiro, mas muita gente teve que repensar seus valores, né? Muita gente teve que parar para pensar, né? Como que eles estavam levando a educação dos seus filhos, né? Eu estou educando meus filhos para aprender a ser um cidadão, para entender que o que é essencial é o ser, ou eu estou educando meu filho para acreditar que é o ter que vale mais, né? Porque isso é um fenômeno que começou a acontecer depois da Revolução Industrial. Por quê? Porque os próprios filhos começaram a acreditar que já que a minha mãe sai de casa, né? Isso foi um fenômeno, gente. É um fenômeno, não tá aqui uma crítica contra isso, obviamente, porque as mulheres saírem de casa para trabalhar foi uma
uma inovação, foi um grande progresso, né? Mas por conta delas também não estarem preparadas por ser uma coisa nova, os filhos começaram a ficar sozinhos, né? Eles tiveram que começar a viver com os avós, sem ninguém, pagarem para ele, ou ficar numa creche, enfim, né? Eles começaram a entender, né, que a falta dos pais tinha uma razão, né? Por quê? Já que os pais não estavam mais com eles, dando aquela atenção que eles precisavam, então o ter era mais importante, né? Eles entenderam isso, né? O ir para lá para fazer dinheiro, o sair para ganhar dinheiro, é muito mais importante do que eu, né? Então o ser não vale muito, né? O que vale é aquilo que eu vou ter quando eu crescer, né? E aí a história começou, né? Isso é uma coisa antiga, um estudo inicial que foi feito quando as mulheres começaram a trabalhar. Eu não sei se isso continua prevalecendo, obviamente, né, gente, que as mulheres precisavam mesmo trabalhar, precisavam mesmo sair de casa, mas assim, foi um período onde tudo estava começando e obviamente a gente ainda não estava preparada para esse novo tempo, né? Então muita coisa aconteceu sem preparo e sem estrutura, né? Hoje, obviamente, né, que existe a possibilidade de você educar um filho entendendo que na verdade não é o ter, é o ser. Você tem condição, mesmo trabalhando fora, mesmo você sendo mulher e trabalhando tendo 3 jornadas de trabalho, né? Então, isso é um fenômeno que está acontecendo na pandemia, nesse isolamento, né? Enquanto a gente está vivendo ainda essa pós-modernidade, essa sociedade que é líquida, né? Segundo Zygmunt Bauman, mas estamos enfrentando um fenômeno que nos forçou a parar, né? Em primeiro lugar, tivemos que começar a rever o valor da vida, né? Porque muita gente morreu, muita gente, né? E aí você tem que começar a pensar sobre a finitude. A gente foi obrigada a enxergar a morte, né? Porque assim, tem gente aqui morrendo, pode ser amanhã, pode ser eu, né? Ninguém parava para pensar muito isso, né? Mas é uma coisa que começou a acontecer com os seres humanos, né? Todos eles, todos os países. Começaram a pensar, né, nessa troca de valor, né? Ser versus ter, né? Isso também foi muito usado, porque muita gente tinha dinheiro, tinha posse, mas não podia ter nada, porque eles não podiam sair de casa, né? Eles não podiam consumir o que eles queriam, né? Por outro lado, aconteceu uma coisa interessante, foi porque assim, diminuiu a quantidade de carros na rua, né? Diminuiu a quantidade de empresas, o ar começou a ficar mais puro, a poluição diminuiu, né? Até mesmo as praias começaram a ficar mais limpas, aí o ecossistema começou a melhorar, né? Bom, então assim, baseado em toda essa história que eu estou colocando, fica uma pergunta, né? Que homem é esse, né? Que está vivendo hoje numa sociedade em que ele chegou na seguinte conclusão: as nossas esperanças de que nós estaríamos hoje obtendo respostas, a gente não teve. A gente sabe agora que não temos resposta para aquilo que é mais
mais íntimo, né, para o sujeito, né? Todas as questões mais íntimas que é do próprio sujeito não foi respondido, né? Nós temos agora que conviver com a finitude, com a morte, e nós continuamos sem entender muito sobre isso, né? Apesar de toda a tecnologia, nós não conseguimos transpor, né, esse mundo material. A gente está no mundo material e tendo que aprender a lidar com um monte de conceitos que nós não sabemos explicar, né? Não sabemos lidar com muitos fenômenos que nós não sabemos conceituar, né? Bom, nesse meio tempo também, né, nesse meio termo, no meio dessa situação, acontece também o fato de que existe a ciência está começando a ser mais valorizada por conta da necessidade de se encontrar uma vacina, né? Isso é muito bom, porque a ciência está super valorizada hoje para poder, sabendo que realmente são esses cientistas que precisam ser valorizados para que a gente possa conquistar muita coisa no futuro, né? Então isso está sendo muito valorizado. Os próprios profissionais de saúde estão sendo muito valorizados, porque são eles que estão na frente da batalha lá, tentando ajudar as pessoas que estão chegando nos hospitais com problemas, muitas vezes impedindo que eles morram, né? Então, eles estão sendo mais valorizados, né? Isso é muito bom também, né? Porque eles precisavam mesmo serem valorizados, né? Agora, quem precisa ser valorizado é o pessoal da educação, né? Porque são outros profissionais que são essenciais na mudança do mundo, na mudança de consciência, na mudança de pensamento, na metanoia, na mudança de pensamento. Então, pensando nessas questões, eu gostaria de trazer para vocês, que tipo de homem é esse, né? Primeiro, assim, eu vou falar sobre o básico, né? É um homem que nasce e ao longo do tempo eles vão aprender através da relação parental, né, os seus valores, os seus esquemas de referência, né? Eles vão ser educados através da relação parental, depois vai para a escola, depois vai para os amigos, sociedade, política, né, Estado. Então, nós vamos sendo socializados, né? Nós vamos sendo, na verdade, um sujeito barrado, né, na verdade, né? Porque a cultura, ela vem mesmo para barrar toda a nossa espontaneidade, né? Mas não que seja ruim de todo, né? É preciso, claro, que o homem seja socializado. Então, esse homem, ele tem uma essência, né? Ele tem um ego, que é uma instância que ensina a lidar com o mundo, e esse ego, ele constrói muitas defesas, né, que são importantes para lidar com o mundo. E nessa construção de defesa que são os problemas, né, que vêm os problemas. O ego também ele é responsável pelas crenças, pelos pensamentos limitantes, né? Pelas memórias, né? pelas vivências, fica tudo registrado no ego, né? Ele traz
né? Quer dizer, o ego ele também é constituído pela memória, né? Pelos pensamentos, pelo raciocínio, pela lógica, né? Tudo isso tem a ver com o ego, mas o ego ele tem uma limitação porque ele passa a ser, quando ele constrói defesas rígidas por conta de uma vivência dolorosa ou por conta de uma vivência que a pessoa não quis aceitar, ele vai construir uma defesa contra aquela vivência. E são essas defesas, né, que vão formar cidadãos muito comprometidos, sabe? Então aqui, assim, eu vou colocar uma proposta aqui. Primeiro eu vou falar assim, tem a essência, tem o ego, tem outras coisas, mas eu vou ficar só nisso, tá? Tem a essência, tem o ego. Quando eu falo essência, o verdadeiro eu, o ego, e tem a sombra, que é um arquétipo, que Jung diz que é uma estrutura desconhecida, um lugar onde você reprime experiências, você esquece muitas coisas, você tem muita energia, você é feito praticamente 95% de sombra. 95% nós somos inconscientes. Nós vivemos 5% baseado na nossa consciência. Imagina como nós somos comprometidos como sujeito no que se refere à liberdade, né? Porque a partir do momento que eu sou 95%, 90% de inconsciente, nossa, nós estamos muito distantes de estar agindo de uma forma extremamente livre, né? Nós estamos comprometidos com esse inconsciente, né? Esse inconsciente ele nos atravessa muitas vezes, né? Mas a gente precisa estar atento e estar consciente de que estamos num processo de evolução. Isso não é muito valorizado, hoje está sendo mais valorizado. Hoje a transformação, a evolução, o ser está começando a passar a ser valorizado, o autoconhecimento está passando a ser valorizado, porque, por exemplo, as pessoas começaram a viver uma pandemia e os divórcios duplicaram. Quer dizer, o que é isso, né? Eu eu não sei viver comigo, como é que eu vou conseguir viver com o outro, né? Eu só aprendi a ter, eu só aprendi que é através do ter que eu me torno alguma coisa. Como é que eu vou saber lidar com o outro se eu vou ter que viver isolado com o outro e viver sozinho comigo mesmo, né? Não dá. Se você não sabe quem você é, você fica comprometido em todas as áreas da sua vida, né? Principalmente nas relações afetivas, que são as relações mais frágeis nesse sentido, né? Então, vamos lá, o sujeito tem sombra, que é algo que ele precisa entrar em contato, é algo que é importante ele conhecer através do autoconhecimento, através de uma terapia, através de vários processos de autoconhecimento, né? E essas defesas, elas criam máscaras, né? Ou seja, elas criam formas de ser no mundo, ou seja, papéis, né? A gente aprende a desempenhar papéis, né? Que Jung chama de máscara, como o persona, que é um arquétipo também, e é muito necessário. Só que por conta de uma vivência, uma educação, né, contaminada por
um sistema consumista, capitalista, a gente aprende a desenvolver mais máscaras que se tornam mais pele do que propriamente máscaras, né? Então, com o tempo, as pessoas param de saber quem elas são. Elas começam a acreditar que elas são aquelas máscaras que elas criaram, né? Por isso é tão fácil você ficar no trabalho 8 horas, 9 horas e voltar para casa depois. Porque você desempenha as suas máscaras lá fora, né? Em casa não, em casa você tira a máscara do trabalho e entra como desempenhando o papel do pai, da mãe, mas é um pai, uma mãe, né? Uma pessoa que fica pouco tempo um com o outro, né? Então é mais fácil, né? É muito mais fácil você ficar com aquela máscara, porque aquela máscara te esconde, do que você ficar 24 horas dentro de uma casa com sua mulher, com seu marido, seus filhos, onde você não vai poder mais usar aquelas máscaras que você usava lá fora, né? Aí você vai ter que ser você mesmo. Agora imagina se você não sabe quem é você, né? Você vai ficar muito confuso na hora de lidar com o outro, né? E aí cria-se uma crise, né? Na família, nos relacionamentos afetivos, né? Então, baseado nisso, o sujeito ele fica dentro de uma realidade muito comprometida. E uma delas, dentro desse sistema capitalista, dentro dessa cultura da imagem, onde o ter é mais valorizado que o ser, as máscaras estão mais ligadas à aparência, aquilo que eu tenho, aquilo que eu posso, aquilo que eu... e até invento, né? Então, esse sujeito vai ficar comprometido com defesas muito difíceis de serem desfeitas, sabe? Então, quando a gente pensa nesse sujeito hoje, hoje ele é responsável, como o Leonardo Boff falou aqui, né? Hoje ele é responsável, né? Aqui. Tudo depende da sua própria responsabilidade, entendeu? Hoje ele vai ter que decidir se quer continuar a viver ou se ele escolhe sua própria autodestruição, ou seja, ele mesmo vai ser responsável pela nossa sociedade, né? Então, eu vou deixar aqui, finalizar aqui esse, como é que se diz? Esse vídeo, essa reflexão, baseado nisso que o Leonardo Boff falou, né? Que nós vemos que o nosso ecossistema foi comprometido, né? Nós temos bomba atômica, bomba nuclear, nós temos pessoas gananciosas que não estão nem um pouco comprometidas com o pobre, né? Nós temos uma cultura onde a morte se tornou uma bobeira, você já está acostumada a ouvir muito que fulano não sei o que morreu, você liga a televisão, não sei quantos morreu e tal, você já acostumou, né? Tô falando até a pandemia chegar, né? Isso já estava se tornando um costume, assim, banalizado. A morte ficou banalizada, né? Então, o Leonardo Boff, ele diz isso, né? O homem hoje é responsável por viver e pelo futuro mesmo também, né? Na sociedade. Isso
Isso é muito sério, né? E quando eu falo homem, eu não estou falando de grandões, não, nós estamos falando de nós, de todos nós, né? Porque a gente pode estar querendo passar a responsabilidade para os grandes empresários e tal, mas, por exemplo, você, numa pandemia, você pode estar tendo um vizinho que está desempregado, você pode ajudar, então você é responsável também, né? Ou até pessoas da sua própria família, às vezes estão desempregados, você pode ajudar, né? Você é responsável pela evolução do planeta, pela melhoria da sociedade, né? Agora, para falar de um homem responsável, é preciso muito entender quem é esse homem, né? Eu dei aí uma resumida, né, mais ou menos, um esqueminha de quem é esse, como que é esse homem, né? É uma coisa assim muito superficial, mas eu deixei mais ou menos claro, né, que ele é complexo, já desenvolveu defesas rígidas, máscaras que muitas vezes não tem nenhuma disposição de serem desmascarados, de deixarem essas máscaras e viverem e passarem a aprender e a descobrir quem eles são. E aí nós estamos com um novo desafio, né? Que é sair abandonar nossas máscaras e começar a viver uma vida com mais transparência e comprometido com o ser, né? Essa é a minha proposta. E começar a investir no autoconhecimento. Investir mesmo no autoconhecimento. Vou voltar a dizer o que Jung disse. O problema, o maior perigo é a psique, não é a bomba atômica, é a psique. E o Leonardo Boff está falando isso, né? A gente esperava que era um meteoro que ia cair, que não sei o que era um terremoto, não sei o que lá, mas hoje a gente vê que a maior, o que está acontecendo de mais grave na sociedade é o próprio homem, né? E aí, e eu também me incluo nisso, todos nós estamos nesse discurso, né? Eu me identifico com essa fala do Leonardo Boff. E eu vou fazer um terceiro vídeo para terminar essa história, abordando, trazendo uma proposta, né? Não que eu tenha nenhuma resposta, nem saída, não é isso não. Eu vou trazer uma proposta como reflexão, assim como eu estou trazendo essa, tipo, vamos investir no autoconhecimento, vamos investir no sentido de saber quem nós somos, porque a gente precisa sair desse lugar, né, onde nós somos aqueles que você pode não ser ativamente, mas passivamente nós somos, né? Porque às vezes nós não estamos lá em cima, produzindo, sendo conivente com a ganância, mas nós estamos muitas vezes sendo coniventes de outro jeito, né? Então eu deixo aí minha reflexão, tá? E daqui a uma semana mais ou menos eu vou trazer o terceiro vídeo e último sobre isso, tá? Eu tenho um material muito interessante que eu procurei, eu descobri, eu estudei, que me deu assim uma inspiração para eu fazer esse trabalho. Hoje esse é o segundo vídeo e eu vou terminar com o terceiro na semana que vem, ok? Um abraço e um beijo no coração.